Então, a nossa conversa de ontem foi essa. A nossa conversa foi sobre a etiologia do neoliberalismo, né? Como é que o neoliberalismo ele surge no contexto da civilização ocidental e, apesar de restrito a ela, o neoliberalismo ele não tem a penetração na Ásia continental como foi esperado pelo Ocidente, né? Desde do último quartel do século XVIII, que o Ocidente, primeiro com a Inglaterra e depois com os próprios Estados Unidos, ergueram um norte, um caminho que pavimenta as ações dos gestores públicos, principalmente quando eles fazem políticas públicas, né? Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o que é a economia no laboratório, né? Não é na sala de aula. A economia na sala de aula ela tem a sua teoria, tem suas consistências internas, suas premissas, suas limitações. Enfim, a gente está falando de modelos mentais limitados, né? Profundamente limitados, porque a realidade que está lá fora é muito complexa, é difícil da gente compreender. Mas, no laboratório, quer dizer, na vida real, no plano da história, né? da realidade socialmente construída como processo histórico síncrono, né? Que reúne, em resumo, todos os habitantes do planeta nas suas hierarquias. Então, quem está mais em cima na hierarquia produz fatos históricos, participa de discussões, de jogos organizacionais, cujos resultantes têm um efeito extraordinário sobre a vida de todo mundo. Então, em certo sentido, a gente tem um outro viés de entrada na economia no laboratório, né? Na dimensão econômica da realidade que nos cerca. Então, essa entrada no laboratório é uma entrada que não localiza o mercado como o ente mais importante para a gente compreender as coisas que acontecem, porque essa entidade de mercado é suposta, na teoria oficial, na teoria dominante, como sendo uma instância da igualdade, da liberdade, da fraternidade, onde os atores econômicos, as famílias, os indivíduos, eu prefiro indivíduos, interagem em processo de troca, tendo como objetivo individual o consumo de mercadorias, a satisfação através do consumo das mercadorias, e apenas através do consumo de mercadorias que o ser humano é suposto de atingir a sua plenitude. E aí, da mesma maneira, as empresas elas buscariam cegamente os lucros, né? A gente já procurou conversar aqui como que essas dimensões, essas duas maneiras de enxergar a realidade que nos cerca, elas são limitadas, né? Limitadas pelo consumidor, pela sua racionalidade limitada, pela incapacidade de produzir os máximos de bem-estar social, e limitada também do ponto de vista das empresas, com aquela historinha de carochinha de que há retornos decrescentes de escala, né? Quanto maior a empresa, quanto maior a megacorporação, mais frágil ela se torna. Imagina, nada menos... não há maior distância entre o laboratório e a sala de aula do que essa historinha mal contada. Então, como se insiste nela, né? A gente tem que buscar outros caminhos. E um dos caminhos é a gente tentar enxergar, ao invés do mundo dos mercados, tentar enxergar o mundo das organizações, né? Em que sentido? No sentido de que toda a realidade econômica ela pode ser representada através de firmas que são hierarquizadas entre si, né? Eu expliquei para vocês aqui como que isso acontece, né? Um fabricante de bombas, por exemplo, é o exemplo que eu costumo usar. Um fabricante de bombas, por mais rico que ele seja, por maior que seja a exportação daquela empresa de bombas especiais, cheias de tecnologia para exploração de petróleo em águas profundas, por mais que tenha tecnologia naquelas bombas, esse sujeito vai estar conversando, quando ligar para a Petrobras para vender as bombas dele, ele vai conversar com um rapaz lá que é gerente de compras. Então ele não conversa com o presidente da empresa, nem o diretor, nem os níveis de alto escalão da Petrobras. Ele conversa com alguém da gerência de linha. Então, apesar de ele ser alto comando da sua organização, seu dono, seu gestor, o cara que manda tudo lá dentro, ser uma pessoa riquíssima, bem próspera, esse cara, dentro do mundo das organizações, tem a sua posição estabelecida. Então, as empresas elas se hierarquizam. Se a gente olhar, por sua vez, a Petrobras, o presidente da Petrobras, o alto comando da Petrobras, não conversa com o alto comando das petroleiras internacionais. Eles vão conversar com o diretor da América do Sul. E por que isso? Porque os diretores das empresas multinacionais, das grandes operadoras de petróleo mundiais, essas empresas sentam na mesa de petróleo do Oriente Médio, gente. Coisa que a gente não faz.
Então, a geopolítica em que essas empresas se envolvem junto com seus governos é uma realidade inacessível para nós, tanto para os nossos altos escalões empresariais, quanto para os nossos escalões do governo. Nós não participamos. E aí, com isso, o Brasil, em certo sentido, quando a gente agrega a participação da sociedade brasileira nas suas empresas e a participação das suas empresas dentro da hierarquia internacional, o que a gente percebe é uma condição subdesenvolvida, periférica, atrasada, inferior, dominada. E não somos só nós. Um conjunto muito pequeno de organizações no mundo hoje coordena grandes porções do tecido produtivo. Assim como o seleto clube dos banqueiros também, em certo sentido, hierarquiza os fluxos financeiros. E a maneira como você faz isso não é através de ordens diretas. Isso não existe. Não é o modelo que nós estamos construindo aqui mental, ele não é um modelo baseado em teoria da conspiração, onde um manda e outro obedece. Existe muita incerteza nesse jogo, né? Uma firma, ela zela pelo interesse do seu grupo, e aí nem todas as informações são ventiladas para fora das firmas, nem todas as informações são ventiladas para fora dos setores. E quando se trata, então, do clube dos banqueiros, mais ainda. As informações, elas são gerenciadas como mercadoria. Então, evidentemente que, por exemplo, eu vou dar um exemplo. A Oi, a companhia de telefonia, faliu e ela se encontra hoje em recuperação judicial, sendo muito bem gerenciado o plano dela de recuperação gerencial. Ela já conseguiu realizar os principais marcos de recuperação, né? Vendeu o que tinha e tudo para poder fazer dinheiro e pagar a dívida. Só que essa empresa está sujeita a muita especulação na Bolsa de Valores. E uma dos fatos recentes que aconteceu foi o CAD, o Conselho de Defesa do Consumidor, decretar essa operação de venda de um pedaço da Oi para TIM, para Claro e para Vivo, como sendo um movimento de oligopolização. E aí o CAD ele decretou essa operação como operação complexa. Pois bem, o Banco Morgan, atuou com uma semana de antecedência na Bolsa de Valores e derrubou as ações da Oi. Isso foi seguido de outros bancos que, na medida em que ficaram sabendo da má notícia que o CAD se pronunciaria no final da semana, na sexta-feira, desde a segunda-feira começaram a vender loucamente. Quer dizer, uma clara demonstração de informação privilegiada. Só não enxerga quem não quer. Então, assim, quanto vale essa informação privilegiada? Tanto quanto se possa colocar ali naquela mesa. Agora, existem outras mesas que também são igualmente valiosas, que não se pode abandonar, né? Os bancos eles têm que estar presentes em todas as mesas, de todos os jogos, de todas as ações, de todas as empresas, de todas as moedas, de todos os títulos de renda fixa, de todo nos mercados derivativos. Então, poucas são as casas financeiras que mantêm essa onipresença em todos os mercados. Essas se situam no topo e elas dão o tom do que acontece no demais. Se eu mexo no petróleo, eu mexo em tudo. Então é razoável que esses banqueiros sentem juntos e conversem sobre algumas coisas. Agora, eles não são sozinhos no mundo. Eles enfrentam outros interesses organizados também, distribuídos pelo mundo. Esses interesses estão organizados em setores, por exemplo, o setor industrial, eu tenho dito aqui, ele tem contradições com o setor financeiro. Por quê? Porque o clube dos banqueiros, ele se beneficia quando a mercadoria deles aumenta de preço, os juros, né? A moeda, os juros. Então, no momento que isso acontece, que o governo decide aumentar juros, eles se beneficiam extraordinariamente. Do outro lado, quem paga juros, além das famílias, é claro, mas também pagam juros as empresas que pedem dinheiro emprestado. E aí elas vão pagar mais juros, elas vão ter menos lucros. Então, enquanto os banqueiros lucram mais, as firmas lucram menos. As firmas industriais lucram menos. Compreende-se como firmas industriais todo o conjunto de firmas que se organiza a partir das cadeias produtivas, inclusive as empresas de serviço não financeiro, que estão na franja do processo produtivo, na interface com o cliente. Mas todas as comunicações de cadeias produtivas de elos e elos e elos e elos e combinações e recombinações, todas elas têm numa mão a transformação material e na outra o fluxo financeiro. Então não dá para dissociar também a indústria da banca. A banca conseguiu enormemente se distanciar o seu destino do destino da indústria, né? Enormemente. De duas maneiras. Primeiro, desenvolvendo uma forma muito mais eficiente de se ganhar dinheiro, que é na forma direta do dinheiro sobre o dinheiro. Então, dedelinha. A ideia de que você, através do mercado de capitais, você pode acumular muita riqueza. Existe uma dimensão virtual
uma dimensão ficta, fiduciária, aonde a banca pode ampliar os patrimônios ou encolher os patrimônios dependendo dos preços de mercado das mercadorias que elas transacionam e que elas organizam. Então, os bancos organizam os mercados. É como um cassino, gente. E tal como num cassino, pontos muito fora da curva são coibidos. Quer dizer, perdas muito grandes são afastadas, porque não recebem margens, e ganhos muito extraordinários são contidos. Há todo um jogo de redistribuição de ganhos entre os fundos de investimento, de maneira que você possa permear toda a cadeia e manter íntegra as fontes de entrada de recursos, principalmente das famílias, que poupam. A poupança ela é igual aos recursos que são desviados da realidade para o mercado financeiro. Ah, mas a poupança interna está baixa e não tem investimento. Essa é a discussão. Essa é a discussão do neoliberalismo. É atrair recursos para a esfera virtual, para a esfera financeira. Comprovando para as pessoas que isso aí é bom para todo mundo, porque vai ter emprego com isso. Então, quanto mais a gente desvia recursos para a esfera financeira, em tese, mais vai ter dinheiro para ser emprestado para as empresas fazerem investimentos e criarem empregos. Mentira! Não é assim que funciona. O Keynes mostrou que não é assim que funciona. A incerteza atrapalha tudo. As empresas nem sempre investem automaticamente. Elas não possuem projetos infinitos, elas esperam. E por esperar, elas destroem emprego. Essa é a ideia do Keynes. Então, voltando, no sistema de organizações, ao invés de um sistema de mercados, ao invés de um mundo construído a partir de mercados, a gente olhar um mundo construído a partir de organizações, a gente já vai perceber imediatamente as hierarquias. E mais, a gente vai poder incorporar as relações entre o poder e a riqueza. Quer dizer, o neoliberalismo ele separa, em grande medida, a esfera política e concentra ela toda dentro do Estado, da esfera pública. Quer dizer, tudo que é política, corrupção, joguete, tomar lá da cá, tudo que é tudo tratado como feio, como aberração. Quer dizer, o jogo político, ainda que legítimo, ainda que democrático, ele é tratado como um erro. Então a dimensão da política só tem bandido, ninguém vale nada. Mentira. Nós conseguimos grandes alcances através da nossa política, felizmente. Né? Nós colocamos coisas horrorosas através da política, mas também somos capazes de tirá-las, quando aquilo não funciona mais. Ou se volta contra os interesses dominantes no país. O nosso território é um território aberto, sempre foi. Dizer que o país é fechado é outra mentira. Todo mundo sempre entrou aqui do jeito que quis e fez aquilo que queria também. Então não venho dizer que o Brasil é uma economia fechada, porque não é. O que acontece é que existe realmente um conjunto de impostos que desincentivam, muitas vezes, o investimento estrangeiro, porque sabe que o consumidor vai pagar muito, que ele não tem muito dinheiro para consumir, o mercado não é tão grande quanto parece. Mas é só isso que assusta. O resto, não. Se o cara quiser vir, ele vem. Vai receber terreno, vai receber isenção fiscal, vai receber tudo durante um tempo. Né? Uma das razões da Ford ir embora é que o Antônio Carlos Magalhães Neto lá estava lá chegando na Ford dizendo, cara, vocês têm que começar a pagar imposto. E aí, quando fala de imposto, o cara cai fora. Certo? Nós preferimos essa visão. Nós preferimos a visão, a abordagem que privilegia as hierarquias. Quer dizer, o poder ele não está concentrado no Estado nacional e a economia, as decisões econômicas, técnicas, né, baseadas em quantes e etc., estariam localizadas dentro das empresas que buscam lucro, que são eficientes, que são capital privado, que é a liberdade, a igualdade. Não é isso? Então, dentro do neoliberalismo existe uma dicotomia entre o bem e o mal separado na dimensão da riqueza e do poder. Eles são apartados. Os jornais que vocês leem todo dia de manhã, aí, os jornais impressos, eles são separados, e mesmo os virtuais são separados. Você tem o caderno de economia e o caderno da política. Nos jornais da televisão é a mesma coisa. Vocês vão ver quando o assunto é política e quando o assunto é economia. São cadernos diferentes. Não há relação entre o dinheiro e a riqueza e o poder. Não, o poder ele não se fundamenta na riqueza. A política ela não é explicada pela riqueza. E nem tampouco a riqueza é explicada pela acumulação de poder, pelas suas relações com a política. Isso não acontece. Só quando há crise. É que nós ficamos sabendo como essas coisas acontecem. Do contrário, elas são sigilosas, são estratégicas, são ocultas.
E tudo bem, por quê? Porque o que importa é que as pessoas mantenham a percepção de que a política é uma esfera da deterioração humana, enquanto que o ambiente dos mercados é o ambiente da virtude. Não interessa que as pessoas saibam disso. Que tal se não for nada disso? Que tal que se dentro das empresas a política for a tônica que explica os jogos organizacionais? Quer dizer, você vai ter um diretor financeiro que se contrapõe a um diretor de produção dentro de uma empresa industrial. Você vai ter um diretor de um banco no Brasil e um diretor do chefe dele no banco, na sede internacional. Existem tensões políticas entre essas pessoas. Por quê? Porque elas têm planos diferentes para aquela mesma organização. Então a gente não pode tratar as organizações como sendo um indivíduo objetivo. O indivíduo, porque ele age racionalmente maximizando lucros, e um objetivo que é a maximização dos lucros. Eu já mostrei para vocês aqui que não é isso. As organizações carregam uma elevada carga de ineficiência por conta da ideia de que o poder e a riqueza são indissociáveis. Eles vão se manifestar dentro das hierarquias organizacionais, através de coalizões, alianças. Os setores a mesma coisa, quer dizer, as dimensões de agregação da economia, né? Eu não sei se eu já falei para vocês disso, mas a agregação à economia é método em ciências sociais. Como é que a gente sai do indivíduo, da unidade de análise, e chega no todo? Então, entre essas duas dimensões, o neoliberalismo só vê essas duas dimensões. O indivíduo, a firma e o indivíduo consumidor. E vê o sistema como um todo, que é o sistema global. Ah, mas não se fala de países. Não se fala de países porque se supõe que não tenha governos. É a economia de mercado livre. É esse o equilíbrio. Ah, mas a gente não pode viver sem o Estado, porque o Estado tem que dar segurança, tem que ter a moeda, tem que ter as leis. Sim, e aí o neoliberalismo atura os Estados e reduz eles a um mínimo. Um mínimo concentrado em apenas atividades essenciais. Qual é essa atividade? Regulação de mercado. Aí criam as agências reguladoras, né? Na década de 90. O Brizola costumava dizer que entre os players do mercado, né, o setor de energia elétrica, as distribuidoras de energia, as geradoras de energia, grandes empresas com patrimônios bilionários, e a agência reguladora para tomar conta delas. O Brizola dizia que entre os players, a agência reguladora é a bola. A ANP é a bola dos grandes interesses petrolíferos no Brasil. A ANEEL é a bola dos grandes interesses em distribuição e geração de energia elétrica no Brasil. A ANAC é a bola das empresas transnacionais de aviação civil. A Anatel é a bola das grandes empresas bilionárias de telecomunicações que operam em escala global. O que vocês esperam? O Banco Central é a bola entre o clube dos banqueiros. Então não é de se esperar outra coisa. É o contrário. O Estado Nacional, compreendido nas suas esferas, o Estado Nacional, em qualquer lugar, ele é um espaço vazio a ser preenchido a cada ciclo político a partir do pacto celebrado entre os interesses econômicos naquele território. Então, no Brasil, por exemplo, convergem para a ocupação do Estado brasileiro não apenas os interesses brasileiros, e até em minoria, mas muito mais os interesses internacionais no Brasil. Então não se espera do Congresso Nacional nenhum patriotismo, nenhum arrobo de projeto nacional espontâneo. É o contrário. Ele vai ser apenas um eco dos interesses empresariais hierarquizados no mundo inteiro e com presença no Brasil. Aqueles que têm presença no Brasil. Ou vocês acham que a Vale do Rio Doce não tem lá um monte de deputado, o setor automotivo não tem, a siderurgia não tem, e por aí vai. É assim que funciona. Aquelas pessoas são pagas pelas empresas, com uma missão de preservar o interesse delas, e eventualmente ampliar. A concorrência entre as empresas não se dá através de preço, se dá através da ocupação do Estado Nacional. Aquela empresa que indica o ministro sai na frente. Vocês se lembram do Collor de Mello, nos anos 90? Ele tentou trair o interesse das elites brasileiras que o colocaram lá. Então, a Globo que apresentou o candidato na ocasião, e ele levou lá com o abraço dos governadores nordestinos, todo mundo lá abraçou o Collor naquela ocasião. O latifúndio, a banca, a indústria brasileira, todo mundo abraçou o Collor. Aí o Collor chegou lá. A primeira coisa que ele fez foi trair os interesses que levaram ele ali.
E ao invés de escolher o número 1 do setor para indicar pessoas para o governo, ele foi ouvir o número 2. Então, na época, sei lá, não era a Globo que foi indicar o ministro das Telecomunicações, foi a Rádio Bandeirantes. Eu não lembro da época, não foi a Bandeirantes, foi uma outra. Não lembro qual era. Mas eles foram atrás da segunda. Eu me lembro da aviação civil, que naquela ocasião nós tínhamos a Varig, que era o número 1, e ele foi ouvir o Canhedo da VASP, que depois teve um tombo estratosférico. A VASP foi primeiro que a Varig. Tá certo? Então, quando a gente olha, isso é uma traição, porque aí, a partir daí, aqueles número 1 de cada setor, aqueles que lideram os setores importantes da economia, que tinham compactuado a ideia de levar esse governante para o poder, porque queria saber montar o Estado brasileiro, a montagem do Estado brasileiro é tarefa do candidato, do presidente. Ele é que monta. Como assim? Ele vai arbitrando interesses e, com isso, vai conseguindo alianças ou inimizades. Então as empresas elas entram dentro do Estado Nacional, indicam pessoas e passam a operar o Estado Nacional. Não é só aqui não, é no mundo inteiro. Ah, nos Estados Unidos também é assim? Sim, só que o Congresso norte-americano ele é um caleidoscópio muito mais complexo de representação de interesses do que aqui. Aqui tem o latifúndio, tem a banca e tem o restante da indústria, aí, o que sobreviveu da indústria. A rigor é isso. Ah, mas a gente elege gente do povo. Elege, tudo bem, vai lá, tem que eleger, né? Mas essas pessoas não mandam nada. Não mandam nada. A Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Assuntos Econômicos da Câmara, do Senado, não sentam lá, não mandam lá, não relatam, não presidem, fazem nada. Estão lá para constar, para fazer barulho, para latir, para dizer que é uma democracia. Mas, a rigor, as nossas elites empresariais, as elites com interesse no território brasileiro, elas fazem o que elas querem. E elas depois contam uma história muito mal contada para o povo, no mais das vezes. No passado recente, agora, depois do golpe aí, que tirou uma presidente eleita honesta, nós temos uma coleção de mentiras contadas para o povo. Mas para que isso? Para justificar o tanto que foi feito até agora. Não foi pouco. O neoliberalismo avançou uma barbaridade desde o Temer. Reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma tributária, reforma da administração pública, reforma. Todas essas reformas liberalizantes, elas são empurradas com promessas vazias. Que quem conhece um pouco mais das ciências sociais, quem se distancia delas, quem não é alienado, quem tem um pensamento crítico, é disso que se trata a crítica. A crítica ela serve para que a gente não se aliene, para que a gente não embarque em qualquer ideologia. A gente vai escolher as ideologias a partir dos nossos interesses. Não é a partir da simpatia por aquele que está nos dizendo. Não é porque é um pastor ou um apresentador de televisão que sabe falar direitinho, tem os dentes bonitos, que está falando coisas que nos interessam. Então, os brasileiros eles têm um déficit de clareza, de formação, que outros países mais desenvolvidos já superaram. Sua sociedade já é bem formada o suficiente para entender o que eu estou falando para vocês desde que eles nascem. O gado subdesenvolvido amarga o dissabor da miséria por uma vida inteira, sem se dar conta. Ah, professor, você está pregando a revolução? Não. Em hipótese nenhuma, luta armada. Aliás, eu quero falar isso porque nós estamos nos aproximando de um momento histórico crítico em que, eventualmente, isso vai ser uma solução apresentada. E eu quero dizer para vocês todos aqui que, por mais sedutora que seja abraçar a causa da justiça social, eu gostaria que ninguém se envolvesse num levante armado. Ninguém. Por quê? Porque não há chance de vitória, de glória. Não há chance. A menos que vocês tenham vocação para mártir, não é através da revolução que nós vamos construir um país. Não é através de uma guerra civil. Não pensem nisso. É isso que desejam de nós, uma guerra civil, para que a gente termine de destruir qualquer possibilidade de um projeto futuro para o país. Para que a gente aceite a nossa realidade de fazenda e esqueça a potência criativa e de conhecimentos que os brasileiros têm para a inovação. Que esqueçam que a gente está sentado num patrimônio gigantesco de biodiversidade aplicada ou aplicável.
Então é mais conveniente que a gente seja percebido mesmo como aquele que tem preguiça, como os índios, não é isso? Que não saibam trabalhar, não é isso que dizem sobre a gente, que a gente tem isso dos negros, tem isso dos índios, tem isso dos brancos, tem isso, e aí o brasileiro não vale nada. Mentira. Isso é mais uma verdade que se deseja acreditar. Eu botaria para vocês até aqui agora o vídeo do vice-presidente falando isso para o povo brasileiro. Mentira. Deixados por nossas próprias forças, nós elaboramos um projeto próprio, civilizatório para os brasileiros e seguimos adiante. E só somos parados pela força bruta, pelas escaramuças, pela aplicação de tecnologia e técnicas militares, como a guerra híbrida. O Brasil está ao sabor dos ventos históricos. Nós hoje, a nossa elite, infelizmente, é a mais fraca do mundo. Se o nosso povo é o mais potente, se a nossa cultura é mais potente, com uma latência gigantesca para conduzir o próprio mundo no terceiro milênio, se os brasileiros ainda mantêm a racionalidade num plano comparável à sua emoção, à sua capacidade de se sensibilizar, de ter compaixão e se mover pela compaixão, se mover pela solidariedade, isso é uma outra economia, vocês percebem? Não é economia de redução, de maximização da satisfação individual. Não é a economia da maximização da satisfação individual. É a economia da minimização do sofrimento coletivo. É isso que está em jogo. E nós temos essa economia. Podemos construí-la. Iniciamos essa trajetória. E fomos abortados. Quem tiver interesse, eu escrevi um livro sobre isso. A interrupção do processo brasileiro. Projeto de Desenvolvimento Brasileiro. Do qual eu humildemente fiz parte. Sim, eu fiz parte. Fui um dos formuladores. Participei dos debates. Na ocasião, dentro do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, da Federação Nacional dos Engenheiros, que, entre outras coisas, propôs o PAC. Tá bom para vocês? No plano da formulação, como saída, como estratégia de desenvolvimento, de criação de empregos, de espalhamento do desenvolvimento pelo Brasil, e não só a concentração em São Paulo, na Faria Lima, mas uma experiência que se espalhasse por todos os brasileiros, que nos unisse em torno de um propósito comum. Conquista da Amazônia, conquista dos minérios dos nossos oceanos, preservação do nosso patrimônio cultural, humano e ambiental. Nós fracassamos, gente. Não é a primeira vez. A independência foi também uma tentativa de afirmação de um projeto brasileiro, através da Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira buscava a independência. Ali nós tentamos a nossa independência. Fracassamos. Fracassamos pelo uso da inteligência do dominador. Portugal usa a espionagem para antecipar o dia do levante. E com isso frustrou a nossa independência. A nossa independência teve que ser negociada com o dominador estrangeiro. E mais tarde, durante a República, novamente negociada com um novo dominador estrangeiro. Então, os nossos principais marcos políticos são simplesmente troca de dominador. É isso que é a leitura contemporânea e já há algum tempo sobre isso. Agora, eu não prego levante armado, eu não sou marxista, eu não tenho o menor apreço pela bagunça social, eu acho que é o contrário. A luta está dentro das organizações. A gente tem que formar uma elite do conhecimento. É para isso que eu luto. É nisso que eu acredito. E transformando aos pouquinhos, isso não é para minha existência, é um longo amanhecer. Eu estou aqui para botar algumas pedrinhas no caminho, que eu não sei nem se todos vocês vão andar. Alguns vão fazer a escolha de seguir outro caminho. Abraçar uma fantasia pessoal e tentar ser feliz. Como gado mesmo. Não é um caminho inédito. O caminho do gado é o caminho escolhido. Eu escolho participar de uma fantasia de casamento feliz, de trabalho feliz, de amigos felizes. Só olhar meu Instagram. E ali naquela fantasia eu levo a minha vida inteira. Eu olho pro meu vizinho, ele está melhor ou pior do que eu, aquilo me inspira. Que legado é esse? A existência é uma só. E ele é um sopro. O que cada um está fazendo dela é algo que a gente vai dar conta com a eternidade. Eu não estou buscando a salvação.
Eu estou buscando melhorar a obra da qual eu sou parte. Isso tudo. Apenas isso. Dando minha humilde contribuição. E não é levantando uns contra os outros. O caminho já não foi dado assim. Vocês sabem que eu costumo me autodefinir como um líder cristão. Eu sou um líder cristão. Porque o meu Jesus Cristo me ensinou, os jesuítas me ensinaram, que o caminho é pelo amor. O caminho não é pela guerra. O caminho é não deixar ninguém para trás. E se as pessoas hoje elas não seguem o caminho que é virtuoso para elas, é porque elas não entendem. Lhes falta o conhecimento, a clareza, aquilo que a gente chama de consciência. Consciência crítica. Não é a consciência revoltada, revoltante. É a consciência crítica. É aquela que não se deixa embarcar no discurso do outro, que é capaz de enxergar com o seu próprio coração e saber o que está certo e o que está errado. Não pensar só em si. Pensar em si como parte do todo. Né? Então essa é a filosofia por detrás da economia, que se coloca criticamente diante do tanque de guerra do neoliberalismo. Né? Nós somos como que crianças com a bandeira do amor na mão, na frente de tanques de guerra que precisam avançar. E aí eu convido vocês para isso, para continuar estudando. A gente tem que estudar os capítulos lá sobre liberalismo, do manual, a gente vai fazer isso. Mas a gente vai fazer isso de uma maneira crítica aqui. Tá? Então eu vou pedir para vocês lerem, ouvirem o vídeo que eu vou postar agora, daqui a pouco, com a aula de ontem, e a aula de hoje complementa. E aí quem assistiu a aula ontem também vai assistir a aula de hoje, e vai ter assim um capítulo mais completo sobre a nossa discussão, né? Sobre o liberalismo. Eu peço que vocês leiam os 3 capítulos. A prova vai ser um estudo dirigido. Eu vou fazer uma espécie de uma leitura com resumos, né? Vocês vão fazer resumos sobre leituras do livro, e aí com isso a gente vai ter um grande resumão que vai ser a prova. Vocês vão me entregar um trabalho que vai ficar para vocês mesmo. Eu vou dizer como vai ser isso e vocês vão fazer. Eu vou dar 2 semanas para vocês responderem. Vou dar uma semana só, ou 2 dias não. Vai ser uma semana. Vocês podem fazer um pouquinho cada dia, um estudo dirigido. Tá bom? Gente, nós hoje vamos ficar com a aula mais ou menos assim, porque já há 1h30 de aula gravada.